aqui no Hospital das Clínicas, na Velha. Quarto 323. Vamos levantar no clamor? Você me ajuda em oração agora? Nosso filho da irmã sofreu um derrame, o Alessandro, está internado ali no HC Velho, no quarto 323. Isto? Vamos levantar no clamor agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai, no nome do seu Filho Jesus, neste momento, junto com a tua igreja, Pai, nós tivemos momentos de adoração a Ti. Nós queremos clamar agora, Pai querido, Pai amado, vai de encontro agora com a vida do Alessandro, Senhor. Pai, ele teve um AVC, mas nós cremos no poder de Deus transformador, não cremos no poder de Deus restaurador, no Deus que faz o milagre criativo. Pai querido, Pai amado, vai de encontro agora com a vida do Alessandro. Ô Papai querido, Papai amado, visita ele agora, Senhor. Pai, a tua palavra diz que uma certa vez Pedro estava na cadeia, Senhor, mas enquanto a igreja orava, o Senhor enviou um anjo, e o anjo foi lá e libertou Pedro da cadeira, mas isso porque a igreja estava orando, a igreja do Senhor está orando neste momento pela vida do Alessandro. Ô Pai querido, Pai, uma visita aquele quarto agora, 323, lá no HC Velho, vai de encontro agora para restaura, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, que não venha ter nenhuma sequela, venha ser apenas um susto, Papai querido, do teu filho, para trazer de volta para tua casa, para conhecer a Ti, meu Pai. Nós declaramos um milagre de cura, um milagre criativo e restaurador da parte do Senhor para a vida do Alessandro, é que nós oramos em nome de Jesus. Mas a igreja diz amém. Amém, amém, Jesus. Isso é uma igreja que ora, move o céu em favor do seu povo. Uma igreja que ora, move o céu em favor do seu povo. O tema nessa noite é: Deus não esquece de você. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus não esquece de você. Vamos orar? Pai, queremos neste momento, Senhor, clamar que a tua palavra venha ministrar em nossos corações. Pai, nós queremos cancelar, nós queremos anular todo ladrão de mensagem. Seja cancelado, seja anulado em nome de Jesus. Nós, como igreja do Senhor, Pai, é o último domingo do ano. É o último domingo de 2025, Papai querido, olha só. Meu Deus, os tempos estão se curtando, cada dia mais o nosso tempo de vida está diminuindo, mas nós estamos aqui, Pai. Neste ano de 2025, no último domingo, Pai, viemos cultuar ao Senhor. Ô, Papai, que nós viemos aqui cultuar ao Cristiano, não viemos cultuar uma placa de igreja, não viemos aqui render cultos a Ti, Pai, porque nós conhecemos o quanto nós necessitamos do Senhor, da Sua presença, para esse ano que termina e para o ano que inicia, Papai querido. Ô, Espírito Santo, eu te peço neste momento que eu me escondo atrás de Ti. Faz mais uma vez, Espírito Santo. Usa-me, Pai querido, Pai amado, humildemente eu te clamo. Pai, me dê palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, Pai. Aquilo que o Senhor ministrou no meu coração nesta madrugada, Papai. Dê a liberdade para ministrar sobre a Tua igreja. Nós, como igreja do Senhor, possamos ser um solo preparado para ouvir a Tua palavra. É que nós oramos em nome de Jesus. Se você quer, diz amém. Amém. Glória a Deus. Senti um vento aí, foi um vento que veio. Eu falei, papai soprou o vento? É o ventilador, né? Glória a Deus. Deus não esquece de você. Fala para você mesmo, fala, Deus não esquece de mim. É isso mesmo. Deus não esqueceu de você. Talvez passou o ano de 2025. Isso é uma questão que todos nós temos, né? É uma dúvida que eu tenho certeza que já passou na cabeça de todo homem, de toda mulher, de todo ser humano. Às vezes há algo em nossas vidas, talvez no ano de 2025, ou talvez no decorrer da tua vida, você tem imaginado, você tem pensado, Deus esqueceu de mim. Porque às vezes você pensa isso, que em algum momento da vida, todo ser humano já pensou isso. Talvez Deus me esqueceu quando a oração não é respondida. Quantas vezes você tem orado, você tem clamado, você tem suplicado, e talvez ainda está terminando o ano, mas a sua oração que você tem clamado, Deus não tem respondido. E aí nós perguntamos, Deus te esqueceu de mim? Quando a dor se prolonga, você tem orado por cura, e parece que essa dor não vai embora, parece que a dor só está sangrando mais, parece que esta ferida dói mais. Onde está Deus que essa ferida não cura?
Deus esqueceu de mim. Talvez nós já pensamos isso. Eu já cheguei muitas vezes a imaginar, acho que Deus já esqueceu de mim. Acho que Deus não está nem para mim. Quando nada muda, né? Às vezes nós oramos, buscamos e nada muda. Aí pensamos, Deus esqueceu de mim. Essa dúvida não é nova. Já existia na palavra, já existia na Bíblia. Homens e mulheres de Deus, o povo de Deus, também havia imaginado que Deus havia esquecido deles. E nesse momento, nesta passagem, eu quero trazer para você, dizer algo muito profético e profundo. Deus nunca esqueceu de você. Na maioria das vezes, sabe o que acontece? É nós. Somos nós que esquecemos de Deus. Somos nós que deixamos Deus para trás quando Ele nos acorda na madrugada para orarmos, para falar com Ele, para ler a Bíblia, e nós pouco importamos. Somos nós que às vezes em 2025, no decorrer da sua vida, parou de dar atenção para quem é Deus, para você. E o povo de Israel havia imaginado, o povo de Israel pensava, o povo de Deus pensava, Deus não está nem aí para mim. Abra comigo a palavra de Deus em Isaías, capítulo 49, versículo 14. As bocas podem glorificar a Jesus. Quem tem boca glorifica a Deus. Eu vou ser rápido, tá? Vou ser sucinto, mas uma palavra vai ser cirúrgica para os nossos corações nessa noite. Isaías 49, 14 diz assim: mas o Sião diz, Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. O povo estava dizendo para aquela situação, Israel estava sofrendo um exílio. Israel estava sem respostas claras. Eles confundiram naquele momento, naquela época, o silêncio de Deus como um abandono. Muitas vezes eu e você, nós achamos que Deus está em silêncio e às vezes Deus não abandonou. Não, Ele está em silêncio. Mas em silêncio Deus trabalha. Mas Deus não ficou calado. Deus respondeu com uma palavra, com uma revelação profunda. E eu quero que essa revelação comece a penetrar na tua alma, comece a penetrar no teu espírito, para que você possa encerrar o ano de 2025, iniciar 2026, crendo nessa certeza. Deus nunca esqueceu de você. A resposta de Deus foi chocante, a resposta de Deus foi marcante para aquele povo. Está lá em Isaías 49, versículo 15. Deus respondeu da seguinte forma, Isaías 49, 15. Pode uma mulher esquecer tanto do seu filho, eu estou resumindo aqui, não estou lendo o versículo todo, tá? Tanto do seu filho, aí Deus diz, todavia, eu não me esquecerei de ti. Deus aqui, ele usa uma imagem muito forte. Ele usa uma imagem muito forte, um amor de uma mãe pelo filho. Mesmo que algo humanamente impossível acontecesse, mesmo que talvez uma mãe, se for mãe mesmo, jamais vai esquecer. Mesmo que uma mãe possa esquecer do seu filho, Deus está dizendo aqui, todavia, eu jamais me esquecerei de ti. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da tua luta, Nelma. Fica tranquilo, continua orando, Deus vai catar. Apenas para se continuar apresentando diante de Deus, porque ninguém escapa da oração de um justo. Aleluia. Deus não esqueceu de você, Nadir, naquela luta no teu trabalho. Deus não esqueceu. Ele é contigo. Mesmo que algo humanamente impossível acontecesse, Deus não esqueceu daquele povo. Deus não esqueceu daquele povo. Deus diz assim, eu jamais farei isso com você. Deus não esqueceu de você. Igreja, isso não é uma poesia. Olhando assim, parece que quando o marido fala para a esposa assim, ó, eu jamais vou esquecer de você, meu amor. A gente acha uma mulher falando, a gente fica toda, né? Jamais vou esquecer de você. Não é uma poesia, é uma promessa. É uma promessa para mim, uma promessa para você, uma promessa para nós. Deus não esqueceu de você. E por que Deus afirma isso com tanta força? Por que será que Deus afirma isso com tanta clareza? Eu quero que você saia daqui convicto. Não sei o que está acontecendo na tua vida, mas Deus está no meio disto.
Deus está no meio disso. Talvez Deus está permitindo também para fortalecer você. Mas creia que você vai sair vitoriosa. Você vai sair vitorioso no meio disto. Porque o povo estava interpretando Deus pela circunstância. O povo estava ali sendo exilado, estava escravo, sendo escravizado, e achou por causa daquela circunstância, o Deus havia esquecido deles, Deus havia o abandonado. Onde está esse Deus que abriu o Mar Vermelho? Onde está esse Deus que fez maravilhas na época de Noé? Cadê esse Deus? Na época de Moisés, cadê esse Deus? Deus não, eu quero que você entenda uma coisa. Deus não age baseado em momento. Ele age baseado em sua aliança. Então é uma aliança comigo, uma aliança com você. Ele não esquece de nós. Pai, eu quero aproveitar a oportunidade, Pai. Nós saímos da chuva, precisamos vir correndo para cá, Pai. Precisamos de um salão. Se o Senhor quer, nós também queremos. Aproveita, né? Aproveita a oportunidade. Ele não esqueceu de nós. A Bíblia não diz que Deus se lembra quando sente vontade. Não. Deus não vai lembrar de você quando apenas ele sentir vontade. Não é isso. A Bíblia diz que Deus se compromete. E compromisso não depende da minha emoção, não depende da sua emoção, não depende da nossa emoção. E lendo o livro de Isaías, capítulo 49, e ali há algo que muitas vezes a gente passa despercebido. Você lê no livro de Isaías, capítulo 49, você passa despercebido. E hoje, os me chamou de toda atenção nessa madrugada. Eu falei, uau! Como pode eu esquecer ou pensar que às vezes Deus esquece de mim? Sabe o que está escrito lá em Isaías 49, versículo 16? Eis que na palma da minha mão eu gravei o teu nome. Como nós podemos pensar que Deus esqueceu de nós, se na palma da mão dele o nosso nome está escrito? Ei, o seu nome está escrito na palma da mão de Deus, Geraldo. O seu nome está escrito na palma da mão de Deus, Cida. E tem mais, está dele também. Ele só não sabe, mas através da sua oração vai trazer ele para entender que também está escrito. Sabe o que eu quero dizer para você? No mundo antigo, os donos de escravo, eles escreviam, eles marcavam o nome do escravo, do dono no escravo. Eles marcavam o nome do dono no escravo para eles não perderem os escravos. Por exemplo, vem cá, Cezinha, você é meu escravo. Vou marcar aqui, ó. O César pertence ao Cristiano. Você é meu escravo. Vai fazer tudo o que eu quero. Oba, amanhã eu aproveito. Você é meu escravo. Então ele não tinha vez para marcar o César. Agora quem é dono do César é o Cristiano. Calma, um dia vai chegar a tua mulher e vai levar você embora. Mas calma, por enquanto sou eu. Então marcava ali o escravo, o nome do seu dono. Aí chega Deus, fala meu lindo. Aí chega Deus para bagunçar nossa cabeça. Sabe o que Deus faz? Ele inverte tudo. Ei, não é você que é meu escravo. Eu escrevi o seu nome na minha mão. Para não esquecer de você. Para você entender que eu te pertenço. Eu sou seu, você é meu. Aleluia. Deus inverte tudo. Ele está dizendo aqui, ó, você não está marcado por mim. Eu estou marcado por você. Glória a Deus. Só que nós esquecemos isso. Eu estava vendo um pregador falando, isso me chamou muita atenção. Nós temos o hábito de dizer que a nossa família é nosso primeiro ministério, né? Eu acho que isso aí virou um chavão de muitos cristãos que têm fugido do chamado. E o pregador falando, eu não conheço ele, eu vi o Rios ele falando assim, ele diz assim, a sua família não é o seu primeiro ministério, a sua família é sua obrigação. É a sua obrigação de você cuidar da sua família. É a sua obrigação, marido, você cuidar da tua esposa. É a sua obrigação, pai e mãe, você cuidar dos seus filhos. É nossa obrigação. Ministério é serviço. E muitas vezes nós não queremos mais prestar o nosso ministério ao Senhor. Nós não queremos mais prestar o nosso ministério ao serviço da obra do Senhor. Porque indagamos que primeiro ministério é a nossa família. Família é obrigação cuidar. Ministério é serviço. É o dom que Deus te deu para você executar na obra do Senhor. Mas às vezes esquecemos de Deus. E às vezes achamos que Ele esqueceu de nós.
Mede na balança. Se não fomos nós em 2025 que está passando, que nós não fomos nós que esquecemos de Deus. Eu tenho certeza que todavia Deus jamais esqueceu de você. Você não está marcado por mim, eu estou marcado por você. Deus não carrega o seu nome na memória dele, ele carrega o seu nome na identidade. Você está fixado no seu nome, na identidade. Ei, no nome de Jesus. O problema não é Deus se esquecer. Nunca foi esse o problema, porque Deus nunca esquece. O problema somos nós. Como a Leominha ministrar, não somos nós estamos mais com a mesma intensidade. Não somos nós que estamos com o mesmo amor. Não somos nós que estamos com o mesmo fogo. Não somos nós que estamos com a mesma paixão. Não somos nós que estamos com o mesmo entusiasmo. Não somos nós que estamos com a mesma dedicação. Dedicação por aquilo que o Senhor nos chamou. Dedicação em servir ao Senhor por excelência, por aquilo que Ele nos chamou, por aquilo que Ele nos escolheu a fazer. E às vezes achamos que Deus esqueceu de nós. Não é Ele que esqueceu de nós, somos nós que estamos esquecendo daquilo que Deus nos chamou para fazer. Este é o maior problema. Nunca foi Deus que esqueceu, o problema é o ser humano esquecer quem é Deus. Somos nós que esquecemos quem é Deus. E ontem eu falava para o Pai, não permita eu jamais esquecer quem é o Senhor na minha vida, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei quem eu era e quem o Senhor quer que eu se torna. Aleluia. Mas às vezes nós esquecemos quem é Deus. Quando a dor cresce, Deus parece menor. Quando o gigante se levanta, Deus parece pequeno. Quando a espera demora, a fé enfraquece. Mas Deus não muda. Deus não muda. Com o tempo Ele continua fiel, mesmo em silêncio. Deus continua fiel. Deus trabalha no silêncio. É nós que somos muito ansiosos. Somos ansiosos para querer receber a promessa, mas não temos essa mesma ansiedade, esse mesmo empenho, essa mesma dedicação para com Ele. Ei, o que eu quero trazer para os nossos dias de hoje, se você se sente que Deus está distante, isso não significa que Ele te abandonou. Não. Ei, vai acabar 2025, vamos entrar no ano de 2026. Deus nunca nos abandonou. Deus sempre está conosco. Significa que você está vivendo um tempo de espera e não de esquecimento. Talvez você orou para um milagre, parece que aconteceu tudo ao contrário, parece que a sua vida entrou num vendaval, aí nós queremos culpar Deus, mas esquecemos que é nós que causou o vendaval. Igual aconteceu na vida de Jonas, não está aqui, mas Deus me traz na memória. Deus havia dado uma ordem para Jonas. Deus havia dado a Jonas, eu tenho uma ordem para você, uma ordem profética, eu quero que você vá lá e ganhe uma cidade. Jonas não quis obedecer. Então o que aconteceu? Jonas virou as costas para a ordem de Deus. Muitas vezes eu e você, nós temos virado as costas para a ordem de Deus. Entenda no nome de Jesus. Deus trabalha mesmo quando não tem explicação. Age mesmo quando não responde. A ausência de resposta não é ausência, às vezes é cuidado. É cuidado. Talvez o silêncio de Deus é para cuidar de você. Essa semana eu tenho estudado muito. Tenho estudado para onde, estou aproveitando que estou de férias. Tenho estudado, aprendido com pessoas que sabem mais com a gente. E eu vi um pregador falando, ele falava assim, às vezes Deus não nos enriquece, porque Ele sabe do nosso coração, se nos enriquecer, nós viramos as costas para Ele. Isso me doeu lá dentro no meu coração. Deus é o dono do ouro e da prata. Às vezes Ele não permite que seus filhos enriquecem, porque Ele sabe que se nós enriquecermos, vamos perder o nosso coração. Isso me doeu, porque nós temos que ter o melhor desta terra. É bíblico, Deus quer que nós tenhamos o melhor desta terra, mas nosso coração está preparado para ter o melhor desta terra. Todo dia eu falo, Deus, me ensina, porque eu quero ter o melhor desta terra. Me ensina a ter meu coração a não desviar de Ti, Senhor. Ei, entenda uma coisa. Deus não promete uma vida sem dor, mas promete algo maior. Deus nunca abandona os seus. Você pode se esquecer de Deus. As pessoas podem esquecer de você.
mas Deus jamais apaga o seu nome na palma da mão dele. Terá pessoas que vão passar na sua vida, você foi útil, mas vão esquecer de você. Pessoas, talvez parentes, vão passar na sua vida, você foi útil, mas vão esquecer de você. Não vai estar nem aí com você mais. Vai ter amigos que talvez você foi útil, vai passar na sua vida, mas talvez deixou de ser amigos. Mas entenda uma coisa, pessoas passam, Deus continua permanecendo o mesmo. É o mesmo fiel e com o seu nome ali, ó. Porque Deus não registra o seu nome por aquilo que você faz. Deus não registra o seu nome por aquilo que você é. Ele registra o seu nome porque Ele te ama. Porque Ele me ama, porque Ele nos ama e é amor. Amor de gota de sangue. E sabe uma coisa que Ele apenas quer de nós? Os nossos serviços, os nossos dons, para fazer o seu reino ser movimentado aqui nesta terra. Pessoas podem esquecer. Deus jamais apaga alguém que Ele decidiu amar. Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama. Se Deus gravou o seu nome nas mãos, Ele nunca te perde de vista. Nunca, nunca. Por mais que talvez você esteja querendo distanciar, Ele só está te dando corda. Mas na hora que você vai ver, Ele vai te puxar de volta, porque você precisa entender, você tem a marca do Senhor e o Senhor tem sua marca. Há um DNA clavado em nós. Uma certa vez, a Bíblia fala que Elias tentou se esconder de Deus. Elias foi lá, perdão. Fugiu a palavra, meu Deus. Como? Não sai. Derretou. Não sai. Venceu. Vamos. Elias venceu 450 profetas de Baal. Perdão da minha ignorância. Venceu 450 profetas de Baal. Venceu os 450 profetas de Baal. Poderia ser o bambambam, mas a Bíblia diz que ele de repente sai e corre para uma caverna. E nessa caverna, querendo esconder, querendo parar com tudo, se cansou, porque é normal você se cansar, o que é normal é você ficar parado. Não pode. E aí o que aconteceu? Ele vai para essa caverna, pede a morte. Mas quem apareceu lá? Deus. Deus apareceu lá, ei, larga a mão de ser bobo, menino. Não está na Bíblia não, tá? Tô só conjecturando. Levanta, rapaz, você está pedindo a morte para quê? Tem muita coisa ainda para você fazer, tem muita caminhada para você fazer. Come, bebe, vai, menino. Igual o pai, foi lá e deu um tapinha na bunda dele. Vai, menino, você é bom de ser bobo. Assim é o pai que nos ama. Por quê? O nome de Elias estava gravado na mão de Deus. Onde está Deus, Ele recalcula a rota. Ele recalcula destino. Não é o que você quer, é o que Ele quer para mim, para você e para nós. Elias tentou se esconder de Deus na caverna, mas quem apareceu foi Deus e recalculou sua rota para a missão, para um propósito do céu. A Bíblia vai dizer também que colocaram Pedro na cadeia. Pedro estava arrebentando, ganhando almas, e o povo, para poder silenciar Pedro, jogaram ele numa cadeia. Mas a Bíblia vai dizer que havia uma igreja orando, aleluia, e Deus falou muito no meu coração, falou, filho, eu quero que em 2026 a sua igreja ora, a sua igreja clama. Nós vamos fazer relógio de oração, nós vamos fazer cultos de oração, é a ordem do Pai, nós vamos obedecer. Eu espero que você esteja nessa caminhar, nessa guerra, porque o povo de Deus é gay, só vence guerra guerreando, só conquista declarando e orando, joelho no chão. E Deus falou, nós vamos fazer. E ali havia o povo, e Pedro estava preso na cadeia, e Pedro estava na cadeia ali, e havia uma igreja orando. E ali o que aconteceu, Deus soprou no meu coração, falou, filho, quando tem uma igreja orando, alcança o favor dos irmãos. Nós precisamos colocar em oração os nossos irmãos. E aconteceu? Deus enviou um anjo e foi lá e libertou Pedro da cadeia. Olha o poder que tem oração de uma igreja. Olha o poder, Deus não esqueceu de Pedro na cadeia. Deus enviou um anjo para tirar Pedro da cadeia. A oração atrai o favor de Deus na vida dos irmãos.
E ali na madrugada o Senhor começou, me levou até a cova do dono de Daniel. E jogaram Daniel na cova dos leões. Por quê? Porque Daniel não queria obedecer o rei. Daniel não queria obedecer uma ordem do homem. Muitas vezes nós obedecemos as nossas ordens para desobedecer Deus. Daniel não quis obedecer a ordem do homem. Daniel ficou ali, fiel. E aconteceu? Jogaram Daniel na cova dos leões. Mas não adianta jogar você na cova dos leões, porque seu nome está cravado. Pode jogar o que for, pode falar de você, pode tentar te acabar com você, mas se você está alinhado com Deus, nenhum leão vai fazer nenhum mal ao fio do seu cabelo. Jogaram Daniel na cova dos leões. Morreu Daniel? Daniel morreu? Daniel foi despedaçado? Os leões saíram de lá com a pança cheia? Não. Por quê? Deus estava lá naquelas covas dos leões. Deus não esqueceu de Daniel, porque o nome de Daniel estava cravado na mão de Deus. E por que você está achando que Deus está esquecendo dessa luta que você está passando? Deste momento que você está passando, se o seu nome está ali escrito na mão dele. E o Espírito Santo foi falando no meu coração. Jogaram os 3 jovens na fornalha de fogo ardente. Mandaram aquecer muito mais, porque os jovens também não queriam obedecer o homem. Sabe por que muitas vezes nós não avançamos? Porque nós obedecemos o homem chamado Cristiano. Obedecemos o homem chamado Geraldo. Um homem chamado Nadir. Nós obedecemos um homem chamado Anderson. Um homem chamado César, Carolina. Se nós nos obedecemos a nós mesmos, nós acabamos tropeçando. Verdade. Então ali jogaram os 3 homens, 3 jovens na cova, na fornalha de fogo ardente, queimando muito mais ainda. Eles morreram queimados? Eles viraram carvão? Não, porque Deus estava lá. Deus tinha o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego cravado na palma da mão dele. E ainda havia propósito para com eles. Aleluia! O que eu estou querendo dizer? Colocaram nosso Senhor Jesus Cristo no túmulo. Mataram, bateram, cuspiram, colocaram coroa de espinho, colocaram no túmulo e disseram, agora acabamos com ele. Acabamos com Jesus. Foi o fim de Jesus. Ficou ali. E Jesus ficou ali para sempre? Ficou para sempre Jesus ali? Não, porque a Bíblia vai dizer no 3º dia ele ressuscitou. Por que ele ressuscitou? Porque Deus estava lá. Aleluia! Entenda nessa noite no nome de Jesus. Deus não esqueceu de você. Uma certa vez estava Jesus com os discípulos. E Jesus disse para os discípulos, vamos atravessar do outro lado. Uma promessa. Uma ordem. Eu não sei qual ordem que Deus deu para você, mas se Ele deu, vai acontecer. E os discípulos foram atravessar para o outro lado. Mas a Bíblia vai dizer que teve um vendaval, teve uma tempestade naquele mar. Os discípulos ficaram com medo, os discípulos ficaram apavorados, os discípulos acharam que iam morrer. Acharam, agora morreremos, vamos morrer no meio dessa tempestade. Essa tempestade vai acabar com nós não vamos conseguir atravessar do outro lado. Morreram os discípulos, porque Deus estava no meio da tempestade. É o que eu quero dizer para você. Deus não esqueceu de você em meio a tempestades. Vamos começar um ano novo. Vai ter tempestade. Quer ser bom? Vai ter. Ao servo de Deus é luta após lutas. Mas Deus vai estar no meio da tempestade. Às vezes acontece tempestade em nossas vidas para alinhar a nossa fé. Ei, os discípulos atravessaram. Acharam que ia morrer, mas não morreram, porque Deus estava lá. Eu quero concluir dizendo, sabe o que eu estou querendo dizer? Seja qual for a situação que você esteja vivendo, Deus jamais te perde de vista. Obrigado, Deus, por não ter me perdido de vista.
Obrigado, Senhor. E no tempo dele, vai agir em seu favor. Porque ele tem o seu nome gravado na palma da sua mão. Ele carrega a sua identidade. E eu termino dizendo, não tem como Deus esquecer de você. Aleluia. Mas antes de orar com você, eu pergunto, e você? E você? Tem esquecido quem é Ele na sua vida? Tem esquecido que Ele é o Jeová Jiré, o Deus provedor que pode prover na sua vida? Tem esquecido que Ele é o Jeová Shalom, o Deus que pode dar paz na sua casa, no seu lar? Tem esquecido que é o Deus da guerra? Quem? Quem você? Será que você tem esquecido quem é Deus para você? Traga na tua memória quem é Deus. Entenda uma coisa. O seu nome está gravado na palma da mão de Deus. Vai acabar 2025. Louvado seja Deus por isso. E às vezes não se alegra muito não, tá? Quanto mais vai diminuindo os anos, vai chegando ao fim, mais tem menos tempo de vida nós vamos ter, tá? Então, se alinhe cada vez mais. Como estava na ministra de louvor, ministrava no começo. Se alinhe cada vez mais. Aí eu estava tomando banho e Deus falou no meu coração, filho, eu tenho o nome de todos gravado. Mas acontece, filho, que eu não posso agir se Ele não permitir que eu haja. Muitos, filhos, o livre-arbítrio tem tirado a minha mão. Mesmo que ele está com o nome gravado, filho. Mesmo que ele está com o seu nome gravado, eu não posso abençoá-lo, porque ele tem impedido eu de abençoá-lo. Sabe o que eu quero dizer com você nessa noite? A mão do de Deus não está encolhida para que não possa nos abençoar, mas às vezes as nossas transgressões, às vezes os não que nós às vezes temos dito para Deus, não, porque não adianta dizer sim se o coração está dizendo não. E às vezes os nossos não, nós estamos dizendo para Deus com o coração, tem pedido na mão de Deus nos abençoar. Então eu quero dizer para você nessa noite, então a mão de Deus não está encolhida, Ele está com o seu nome gravado nas suas mãos, Ele não esqueceu de você, mas pela misericórdia de Deus, volta a lembrar quem é Deus na sua vida. Trabalhe de quem demais. Porque muitos têm trocado Deus por poucas coisas, muitos têm trocado Deus por coisas banais desta vida, muitos têm trocado Deus por amém, mas quem tem sido Deus para você? Se você pode se colocar de pé. Oh, Jesus. Perdão, Deus. Quem é Deus para você? Você que está me assistindo, entenda uma coisa, Deus não esqueceu de você. Às vezes não somos eu, às vezes é você, às vezes nós que esquecemos quem tem sido Deus para nós. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, agora é aqui. Eu vou me desligar do microfone, porque Deus vai agir neste lugar. Vem nos conhecer, nós ficamos na rua Cristiano Farnoche, 497, Parque Avelino. Deus abençoe você, tenha um final de ano abençoado. E às 22 horas nós temos a virada de ano. Se você não puder estar aqui, acompanhe-nos online. Deus abençoe você.